Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Hoje, nosso 32º episódio. E hoje vai ser um episódio um pouco mais longo. Quer dizer, ele seria um pouco mais longo se não tivesse desmoronado o mundo, né, Ju? Aqui de chuva. Que tadinha, meu. A minha convidada hoje, ela acabou atrasando, mas a gente conversou aqui, a gente vai conseguir esticar um pouquinho, assim. E é uma história muito rica, né? Uma pessoa que eu já admirava muito no Instagram, que eu já acompanhava, já tava atrás dela, ela sabe. Já tava chamando ela de. Nem existia o podcast, eu já tava chamando ela. E sempre super atenciosa, generosa comigo, com uma história incrível, porque eu acho que o câncer é algo que eu quero falar cada vez mais, assim como o HIV, porque eu acho que para entender em todos os sentidos. E falando um pouquinho da nossa convidada hoje, né? A Jussara, ela é uma funcionária pública, né? Tem 2 filhos, separada também, foi mãe solo, então acho que a gente vai ter muito assunto hoje para falar aqui. E ela convive com a doença há alguns anos, né? Acho que ela vai me corrigir, mas acho que 16 anos, né, Ju? Isso. 16 anos com a doença, de uma forma, cara, tão otimista e uma pessoa que todo mundo que olha ela falando da vontade de ser amiga, de se aproximar, de ficar perto, como se fosse uma pessoa iluminada que veio nesse mundo com algum propósito. Acho que com certeza ela veio, né? Porque é uma doença tão séria, tudo que aconteceu com ela, todas as provas que Deus está dando pra ela, eu acho que com certeza ela tem um propósito muito grande. E aí quando ela falou, Ju, eu vou vir, eu fiquei muito feliz. Que realmente acho que é uma entrevista que hoje vai ser de arrepiar, todo mundo ficar assistindo. Porque eu já assisti as outras entrevistas dela e já chorei, já peguei lenha, já fiquei, sabe? Então, eu tô muito feliz de apresentar pra vocês hoje a Jussara Del Moral. Moraes. Moral. Del... Ai, Moral. gente, não sei eu, né? Se eu não errasse o nome no início. Del Moral. Todo mundo estranha o Ju, nome. seja muito bem-vinda. Eu já era uma Obrigada. fã. Assim, acho muito legal trazer pessoas que eu sou fã, como você, a Thaís. Obrigada. Eu acho legal que a gente possa falar sobre a história de alguém que tem câncer e desmistificar mesmo o tema, né? Você falou sobre câncer e tal, mas eu não sei estatística, não sei nada disso. Mas a verdade é que todo mundo conhece alguém que tem câncer, né? E o câncer pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade, da classe social. Sim, qualquer idade. E é bom que a gente possa falar de uma vida boa, mesmo tendo câncer, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem uma vida assim tão saudável como eu, né? Eu falo que eu tenho uma doença, mas que eu sou a pessoa mais curada do mundo. Mas é bom saber que se alguém pode estar assim como eu e muitas outras que eu conheço, outros pacientes que também estão bem, então é bom a gente também falar disso, né? E não só falar fulano perdeu para o câncer. Eu odeio isso. Ninguém perde para o câncer. Eu também odeio, imagina. Todo mundo tem a hora certa e acabou. E não é isso, ninguém perde para nada, né? Não é uma guerra, né? Sim, são coisas que acontecem. Sim. É uma realidade que pode acontecer com qualquer um. Sim. Né? Então, obrigada pelo convite. Sempre bom poder dar uma mensagem otimista com realidade. Ju, você sempre foi essa pessoa, só falando um pouquinho de quem te observou por redes sociais, né? Assim, assistir seus vídeos, mas você sempre foi uma pessoa otimista, de bem com a vida. Você acha que isso influenciou muito, né, em tudo que você conquistou? Eu acho que com certeza. Sim. Esse estado de espírito que eu falo, né? Sim. Esse jeito de ser ajuda muito o paciente, né? Porque se eu fosse uma pessoa muito para baixo, com certeza eu não estaria tão bem, né? Porque pessoas para baixo atraem outras coisas que às vezes não são... Não é nem só atrair, mas assim... quando você tá para baixo, você baixa a sua imunidade. Sim. Você abre portas para ficar pior, né? E lamentar não muda a situação. Sim. Ficar chateado, deixar de fazer coisas, minha vida acabou, não muda nada do que você está passando. Exatamente. Tentar continuar, mesmo com a adversidade que está acontecendo com você, se a gente consegue continuar uma vida normal ou perto do normal, eu falo que eu tenho uma vida normal, mas é uma vida normal de uma paciente, de alguém que tem câncer. Sim. Então, o meu normal é diferente do teu. Então, dentro da minha rotina, eu tenho coisas normais para mim, mas que não é para você.
mas que para mim já é totalmente normal. Afinal de contas, eu descobri o câncer em 2007. Nós estamos... 2007. São muitos anos Sim. que eu vivo a minha normalidade. Então, a minha normalidade é seguir a vida, fazer tudo que eu gosto, viajar, curtir meus filhos, curtir meus amigos, ter E projetos. sem ficar pensando no amanhã, na doença, né? Eu acho que esse é um grande segredo. Cuidando, fazendo Trabalhando a tratamento. tua mente pro positivo. Acho que muitas pessoas que têm um diagnóstico de câncer, eu não sei, eu imagino que é difícil você controlar a tua mente pro negativo, né? Ela sempre vai olhar, sei lá, alguma coisa na internet, alguma notícia que não é tão boa pro diagnóstico dela e vai, às vezes, achar que pode ser aquilo. Olha, Talvez você tenha trabalhado muito esse positivo e por isso que você acha que olha, você é essa eu não pessoa. trabalhei esse positivo. Na verdade, eu sou assim. Sempre foi assim. Eu sou assim, isso me ajudou muito. Então, eu acho que sim, eu acabo sendo uma inspiração. Eu sei pelo feedback que eu tenho que as pessoas me escrevem, né? Me escrevem muito no Instagram, principalmente, no YouTube, onde eu tenho meu canal, né? O Supervivente, que eu amo de paixão. Gente, meu ela é uma canal. super youtuber. Depois eu quero conversar se ela está ganhando dinheiro já no YouTube. Eu tô achando um pouco devagar isso aí, a gente vai conversar, viu? E as pessoas falam assim: eu queria ser que nem você. E eu falo: olha, não tem receita de bolo, mas se você quer ser como eu, tenta procurar felicidade nas coisas, né? Você tem que ser feliz. A gente só consegue estar bem se a gente é feliz. Sim. E a gente é feliz o tempo inteiro? Não, ninguém Não. é. Mas dá para procurar coisas para ser feliz. E é isso que eu faço o tempo todo. Sim. Então eu tô sempre procurando fazer coisas que eu gosto para ser feliz, para ter momentos felizes, para poder aguentar os que não são tão bons, né? Sim. Porque quem não tem momento ruim? Não, Né? todo mundo, Ju. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem problema, tem coisa, mas assim, às vezes você ter tido esse diagnóstico te transformou ainda numa pessoa mais positiva Sim, nesse eu acho que sentido. eu fiquei melhor ainda. Se eu já era positiva, eu fiquei mais positiva ainda. Porque o que eu quero mesmo é ficar viva. Sim. Eu tenho muitos sonhos, né? Então, depois que eu tive câncer, eu comecei a tratar de realizar os meus sonhos. Então, os que eu posso fazer acontecer, eu tenho feito. Então, Maravilhosa. viajar muito. Sim. Eu fui para um bloco de carnaval, tocar um instrumento, coisa que eu achava impossível. Eu criei meu canal no YouTube, que eu amo. Sim, maravilhoso ter um canal. Que fez como é que fala? Se conectar com as pessoas. Não é isso. É que às vezes me fogem as palavras. Calma. Não, imagina. Me fez realizar um desejo de trabalhar com comunicação. Legal. Eu sou formada em comunicação. Sim. Só que eu já era funcionária pública quando eu me formei. E no último ano da faculdade, eu tive um bebê. Então, é óbvio que na hora da escolha, a responsabilidade de criar um filho, eu tinha marido e tal, mas, enfim, foi uma coisa inesperada. E eu acabei escolhendo ser funcionária pública, porque era uma coisa mais estável para mim, financeiramente, e de segurança mesmo, né? Para quem tinha um bebê pequeno, eu trabalhava 6 horas por dia, eu era funcionária federal, com aquele salário garantido. Legal. Eu prestei um concurso, mas eu prestei esse concurso na brincadeira, eu era bem jovenzinha. Aí eu falei, quando eu acabar a faculdade, aí eu vou sair, porque imagina fazer um trabalho quadradinho de funcionário público, que é trabalhar com lei. Ai, gente, não é a minha cara. Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de arte, eu gosto de comunicação. Mas aí acabei não realizando esse meu sonho de trabalhar com comunicação, de fazer o que eu tinha estudado, que todo mundo fala, né? Aos 17 anos, ninguém sabe escolher a profissão. Eu soube, eu escolhi o que eu queria. Eu fiz exatamente, eu estudei exatamente o que eu queria. Eu não me arrependi nem um segundo. Que bom, Ju. Mas eu não fui ser o que eu queria, né? O que você quer ser quando crescer? Eu não fui ser o que eu queria. E aí eu acabei ficando no serviço público. O que você queria? Trabalhar com comunicação. Com comunicação, tá. Você já tinha esse desejo desde jovem. De menina, né? E aí eu acabei fiquei no serviço público até me aposentar, né? Nos últimos anos, né? Antes de me aposentar. E aí eu fiquei doente, e aí eu saí de licença por várias vezes. E aí eu nunca pensei
que depois que eu me aposentasse, porque eu não queria me aposentar de jeito nenhum, porque para mim era perder um lugar no mundo, mesmo que não era o lugar que eu mais gostava, era o meu lugar no mundo onde eu tinha trabalhado 30 anos da minha vida, né? Então, era o meu lugar no mundo onde eu tinha feito amigos, onde eu também tinha feito uma história de comunicação, porque eu trabalhava no INSS, e lá no INSS eu atendia o público e o meu atendimento era diferenciado, todo mundo adorava, porque eu, naquela época, eu já olhava nos olhos das pessoas, ao contrário do que todo mundo fala, né? Que quem trabalha no INSS não olha na cara. Tem gente, pode ter funcionário que não olha, mas eu olhava, porque eu já sentia que eu estava lá para ajudar as pessoas, que é o que eu acabei fazendo com a comunicação, né? Com o que eu escolhi fazer agora, depois de mais velha, depois do câncer, que eu me dei essa oportunidade de falar assim, não, eu vou realizar esse sonho. Por que eu não vou realizar? Só porque eu tenho mais de 5... Porque eu fiquei doente, eu tinha 42 anos. Mas que eu criei meu canal, eu tinha 50. Então, já fazia um tempinho que eu estava doente. E as pessoas me cobravam muito, né? Ai, mas você não vai fazer nada. Você é tão comunicativa. Porque eu já circulava aí nas redes sociais da época, no Orkut. Sim, Orkut. Então, eu já me conheciam, né? Nos grupos, porque eu era muito falante. E sempre... Nossa, é muito boa comunicadora. E aí, sempre estava... falando com todo mundo, falando sobre o assunto câncer, mas falando. Aí todo mundo me cobrava. Nessa época, se falava muito em blog, né? Eu falava, ai, gente, meu negócio é falar. O YouTube ainda não era tão forte, né? Não era. Aí eu falei assim, eu até sei escrever bem e tal. Quem me acompanha no Instagram vê minhas postagens, eu escrevo direitinho, bonitinho, né? Sou bem filosófica, faço umas poesias com a minha própria vida. Mas eu não queria escrever, eu não queria fazer um blog, eu queria falar. O meu negócio é isso aqui. Eu também acho isso aqui a maravilhoso. Minha paixão é isso aqui. Às vezes você escreve e não transmite, né, Ju? Como você quer falar. Minha paixão é o microfone e a câmera. Maravilhosa. É o que eu mais gosto, né? Eu me dou bem, eu acho que a gente se dá bem, ela gosta de mim, eu gosto dela, o microfone também me ama, eu também amo o microfone. E aí eu fiz esse projeto do canal e tá dando muito certo, e me abriu muitas portas. E te fez conhecer pessoas, né? Porque imagino que você começa a ter uma galera te admirando, né? Pelo que você fala. Muita gente. Então, eu uni o útil ao agradável. Sim. E é isso, assim, a gente podia acabar o vídeo aqui, porque assim, eu recomendo que as pessoas... não importa a idade, não importa se você tá doente, não importa o que tá acontecendo com você. Corra atrás das coisas que você quer muito fazer. Não morra antes disso. Exato, e a vida voa, né, Ju? Eu que nem 45, eu não sou youtuber, jornalista, eu sou nada. Me deu vontade de ir, eu senti que era uma missão também ter esse microfone. Então, sim, olha, a criança que eu falei que eu tive lá no final da faculdade já tem 36 anos, entendeu? O seu primeiro filho, né? O Caio. Meu primeiro filho, o Caio. E ele tem 36 anos. Então, olha como o tempo voa. Porque quando eu conto essa história, parece que foi ontem. Sabe? Parece que foi ontem. Mas sabe que eu acho que é legal um pouco, Ju? Conta um pouquinho da tua história mesmo, que as pessoas não te conhecem. Desde o início, casou, aí separou, depois... Bom, eu vou começar... Um pouco de você. Você é da onde? Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou aqui de São Paulo. Tá. Eu sempre morei... ali pela Moca, Vila Prudente, ali nos arredores, eu sou da Moca, meu. Orra, meu! Orra, meu! Sou da Moca. E aí eu tive uma infância muito delícia, assim. Eu vou começar da infância, porque a minha infância foi muito gostosa. A gente sempre teve um lugar na praia para ir, né? E minha grande paixão, quem me segue sabe, que eu tenho algumas paixões, que é o carnaval... que é praia, sim, que é viajar, que são as coisas que eu mais gosto. E os meus filhos, óbvio, né? Isso são... Não precisa nem falar, né, Ju? Não precisa nem falar. E a gente sempre teve casa na praia. Meu avô tinha, depois meu pai comprou, depois um apartamento, depois meu pai comprou uma casa. E eu tive uma vida muito boa na praia. Um lugar que eu mais gosto, eu ainda vou morar na praia. Não sei quando, mas isso também é um... delícia! É um projeto meu. Eu também acho que deve ser uma projeto vida maravilhosa. É um projeto meu de continuar com a minha casa aqui, meu apartamento aqui em São Paulo, e ter um apartamento, nem que for pequenininho para mim, aqui perto, em Santos, que é um lugar que eu gosto muito, que eu tenho também família lá, que eu tenho amigos, porque eu gosto muito dessa vibe da praia de morar, do mar, entendeu?
E é uma coisa que, uma que eu vou ver se eu uma outra consigo energia, viabilizar, que precisa de grana e tal. Mas Sim. isso a gente sempre dá um jeito. E então eu tive uma infância muito legal, porque eu passava muito tempo do meu ano na praia, né? Então, do Natal até o Carnaval, quando eu ainda não trabalhava, os feriados, o Carnaval. Então, eu tenho memórias muito boas também com meu pai, né? Que também é minha grande paixão, né? Ele já morreu, infelizmente, ele morreu muito cedo. E eu tenho muitas memórias com meu pai na casa na praia, de andar de bicicleta, de ir na Ele praia. morreu do quê, Ju? De câncer. E você tinha quantos anos? Eu já era. Eu tenho uns 18 anos 18. que ele morreu, 17, 18. Eu não me ligo muito em data, mas então eu já era mais velha, Deve né? ser, meu pai morreu em 2012. Foi um pouquinho antes de eu ter câncer. Eu tive câncer aos 42. Eu tinha uns 40 anos, mais ou menos. Porque eu tenho mais ou menos a idade do meu. Eu tenho 58, né? Então eu tinha uns 40 anos, né? Ele tinha 66, ele era bem jovem. Nossa, bem jovem. Bem jovem. E, enfim, aí, adolescente, eu sempre fui uma adolescente. As pessoas que assistiram, que me conhecem, não vão acreditar, né? Mas assim, eu era tímida, por incrível que pareça. Sabe, uma tímida ousada? Eu tinha uma timidez, mas eu pagava pra ver, assim. Eu não desistia de fazer uma coisa porque eu tava tímida. Então, eu fazia teatro na escola. Eu sempre gostei dessa Já gostava dessa coisa de câmeras, sempre, né, Ju? Sempre gostei de arte em Legal. geral. Então, eu cantei num festival, imagina. É que agora, minha voz mudou muito, né? Porque eu tô bem mais rouca por causa de medicação. Não, mas quando eu era menina, eu cantei num festival. Nem era porque eu tinha uma baita voz, mas é porque eles queriam colocar as meninas mais novas para cantar da escola. Então, assim, eu estava sempre envolvida com as coisas de arte. Eu sempre gostei muito, mas eu era tímida. Eu morria de vergonha, mas eu pagava para ver porque eu queria fazer muito isso, né? Então, eu nunca fui gorda. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque esse é um assunto muito recorrente hoje, né? Que a gente tem um padrão, né, para você ser bonita. E eu nunca fui gorda, mas eu sempre me achei muito gorda. Então, eu me via gorda no espelho e eu me vejo até hoje. Né? Então, a minha filha, eu tenho uma filha também, a Isabela. Que é a sua cara, né? Que é igualzinha. Igualzinha. Tem 30 anos, minha filha, e ela é nutricionista, né? E ela fala, mãe, você tem uma distorção de imagem, assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque como eu me achava gorda, eu ficava mais tímida ainda, porque eu achava que gente gorda não podia fazer as coisas, porque isso é uma coisa realmente que hoje a gente está desmistificando, Sim. né? Mas que existiu mesmo, né? Então, gente gorda não era inteligente, gente gorda não era bonita, gente gorda não podia fazer as coisas que magro faz. Só que tinha um detalhe, eu nunca fui gorda. Nunca. Você devia ser tipo eu, nem gorda nem magra, um padrão que meio sanfona. Às vezes você tá mais magra, às vezes tá mais gordinha. Eu era mais redondinha que você, como eu sou ainda. É um jeito diferente. Eu sou muito sanfona. Às vezes eu tô gordinha mesmo, eu quero falar, puta, é gorda. Às vezes eu tô médio, às vezes eu tô um pouco mais magra. Mas aí tinha aquelas coisas, se meus irmãos assistirem, que eu sei que tem um irmão aí que quer assistir esse podcast. Ele vai falar, ai, será que eu fazia isso? Eles falavam que eu era gorda. Ô, Ju, mas você tá querendo dizer com isso, contando, que você já tinha uma autoestima baixa. Sim. Né? Você já tinha uma imagem de você negativa. Sim, isso Às vezes péssimo. você nem era gorda, mas você já se enxergava mas como eu tal. acreditava que eu era, e isso era ruim pra mim, né? Tá. Então, eu demorei a quebrar todas essas coisas. Então, por que eu tô contando isso? Já que eu tô contando uma história, né? Eu sempre me achei assim à frente do meu tempo, como mulher, como menina, depois como adolescente, depois como mãe, que eu me tornei mãe muito cedo. Eu tinha acabado de fazer 22 anos, Nossa, eu já tinha um bebê no colo, né? Então eu fui, né? As coisas foram acontecendo. Você chegou a casar? Casei. Teve um primeiro casamento. Namorado, primeiro casamento. Isso, ele foi meu segundo namorado. Eu tive um antes, mas ele foi o segundo namorado, assim, que inaugurou tudo, assim, mas né? muito jovem os dois, né? Não, ele era 9 anos mais velho.
foi o único namorado mais velho, que agora eu gosto de gente mais nova. Eu ultimamente também. Então, eu sempre me achei à frente do meu tempo. Por isso que eu falo, eu tinha uma timidez, eu tinha uns problemas de autoestima que eu acho que minha mãe, meus irmãos... E ninguém sabia disso naquela época, não se falava disso como se fala agora. Hoje, as meninas, desde cedo, já sabem muito dessas coisas. Sim. Até de feminismo... De tudo, né? Até porque a internet dá resposta de tudo, né, Ju? Qualquer dúvida ela vai questionar lá. As meninas são muito antenadas. Muito. Eu vejo pela minha filha, que aos 30 anos é muito mais madura do que eu era. Os meus também, eles ensinam tudo, porque hoje eles têm informação de tudo. Ela é muito mais madura do que eu era aos 30 anos, mesmo eu aos 30 anos já tendo 2 filhos, já tendo me separado, casado de novo, separado de novo, que eu vou chegar aí. Então, mesmo assim, eu acho que eu fui uma menina, uma moça e uma mulher à frente do meu tempo, que eu sempre lutei pelas coisas que eu queria, que eu sempre fui muito alegre, mesmo com essa autoestima, que ninguém sabia que era baixa, mas que era. Eu superei tudo que eu quis fazer na minha vida, eu acabei fazendo. Fui julgada numa época que ser muito bonitona, ser muito gostosona parecia pecado, e eu era, uma hora eu descobri que eu era assim, e eu usei e abusei disso até demais, né? Porque hoje eu vejo que não é por aí também. Que é mais a essência do que a aparência, né? Exatamente, mas eu precisava talvez mostrar... todo mundo tem essa fase, né, Ju? Mostrar que eu era assim bonita e gostosa. Desejada. Pra quem me chamava de gorda, né? Pra quem incentivava isso em mim. Na verdade, quem incentivava essa história tinha ciúme de mim, não queria. Tinha medo que eu namorasse e tal, que eu fosse... caísse em qualquer armadilha, aquelas coisas muito da minha época, que é uma época diferente de hoje, não tem nem dúvida. E aí eu acabei casando, não me arrependo nem um pouco de ter casado com o pai do meu filho. Era uma pessoa que eu gostava, não valia uma pipoca, mas eu gostava dele, então valeu a pena eu ter casado com ele, eu ter tido meu filho. Ele foi uma pessoa muito gentil comigo nas coisas que ele me ensinou. E então aí eu posso falar de sexo, né? Então ele foi muito gentil comigo. E isso para mim não tem preço, porque eu ouço histórias aí horrorosas, né? Então só de eu ter aprendido isso de uma maneira legal, né? De uma maneira respeitosa também, e de uma maneira de entender que é uma coisa legal. Isso contribuiu muito para minha vida depois disso, né? E aí eu me separei dele e eu fiquei com meu filho por um tempo, só eu e ele. Aí eu conheci uma outra pessoa, tive uns namoros no meio do caminho. Minha família me enchia bastante o saco, porque achava que eu ia ficar tendo filho com todo mundo. Eles, sei lá, o que eles pensavam de mim, né? Eu acho que eles me achavam um pouco fútil, sei lá. Eu não era, mas talvez fosse o que eu passava para eles. Hoje em dia eu não gosto muito de julgar, sabe? Porque talvez eu passasse uma imagem diferente do que eu era, mas eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Mas você foi mãe solo muito cedo, né, Ju? Eu não gosto de falar que eu fui mãe solo, porque os meus filhos tiveram um pai. Um pai presente, ajudando em todos os sentidos. Presente e ajudando, legal. Talvez não em todos os sentidos. Mas ajudando... Eu não gosto nem de falar ajudar, né? Porque pai não ajuda, pai faz o que tem que fazer, né? Eu acho que a maioria dos pais hoje é financeiro e não emocional. É muito raro aquele cara que é super amigo da mulher que separou e tá super preocupado com o dia a dia dessa mulher, entendeu? Com o meu primeiro marido, eu continuei sendo amiga dele, apesar de toda a presepada que ele aprontou comigo. Depois de um tempo, quando as coisas acalmam, eu acabei sendo uma amiga dele. Hoje mesmo ele me mandou uma mensagem de Feliz Dia Dia Internacional da Mulher. Eu achei fofo. Eu sonho só em ter boas relações no futuro. A gente se cumprimenta no dia que a gente casou. Que bonitinho. E eu tenho um bom relacionamento com ele. Ele é o pai do Caio. É o pai do Caio. O meu segundo marido, a gente já não tem uma boa relação. Porque ele não quer, assim, ele não... Ele casou de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra,
Mas sei lá, Mas tem cara que não consegue ele, misturar, né? ele não, É ele igual não o meu consegue. ex, Se a gente se encontrar no mesmo ambiente, que às vezes a gente se encontra, porque a gente mora no mesmo bairro, então às vezes eu vou num bar e eu dou de cara com ele, com a mulher, e a gente nem se cumprimenta, ele tem uma coisa ruim comigo, assim, mas tá tudo bem. Tá tudo Mas bem. os meus 2 ex-maridos foram muito bons pros meus filhos. Que Cada bom, um Ju. pro seu filho. Eles erraram em alguns momentos? Erraram, mas eu também errei Sim. como mãe, né? Mãe e pai não vêm com manual. Minha filha me cobra tudo muito. aprendizado. Minha filha vive me cobrando coisas. Porque não é por sua causa, blá, blá, blá. Desculpa, eu fiz o melhor que eu pude. Então, que eu seja perdoada por ter feito só o que eu Claro. sabia, o que eu conseguia, o que eu pude fazer. Porque aí, eu falo isso para minha filha. Para de me cobrar, você já tá com 30 anos, agora é hora de você seguir sua vida. Se você já reconhece isso que Não te, vai adiantar ficar que remoendo, te né? atrapalhou, vai fazer uma terapia, que é o que eu faço, ó. Terapia me ajuda muito. Gi, eu acho que o que eles têm que pensar é que cada vez mais tá normal as relações acabarem. A gente não tem que falar, puta, eles se separaram, eles brigaram nessa época, eles isso, eles aquilo. Acabou, gente. Quantos casamentos longos tem? Cada vez menos. Então, assim, eles têm que entender que os dois têm que seguir felizes. Se não era pra ser, ele vai continuar sendo uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso, né? Exatamente. O mais importante. Aí eu também amei mais algumas pessoas. É que cada amor é diferente, né? A gente, hoje em dia eu tô sozinha, mas eu tô bem. Não estou fechada a relacionamentos. Mas continuando Claro minha que vida. não, Ju, nunca. Mas também não tô procurando, tá? Sim. Não tô procurando porque tá bem complicado. Eu sempre falo que eu gostaria de gostar de mulher, que ia ser bem mais se assistindo fácil. esse episódio, você vai ver que tá bem complicado, cara. Eu gostaria de gostar de mulher. Eu não gosto, eu sou hétero, mas eu acho que se eu gostasse de mulher, eu já tinha uma namorada. Porque tem muita mulher, né, Ju, virando tem muita mulher e tá difícil. Os as relações. Os homens são... Parece que eles não querem mais nada com nada, é só, né? Eu nem sei se é isso. Eu não tenho mais muita admiração pelos homens. Eles ainda trazem essa coisa desse machismo que eu odeio o machismo. Odeio. Eu também. Odeio. Mas eu não tenho esse sonho de casar e ter, como eu tinha, sabe? Quando antes de casar, que eu queria estar com alguém até o fim da vida. Hoje eu sou tão feliz com a minha vida sem alguém do meu lado, assim. Eu também sou. Sabe? Eu acho que ter um namorado é legal, ter coisas são legais, mas assim, eu não sei se eu quero ter essa dependência de um ser humano 24 horas comigo. Certeza que Você não vai ser mais conhecida como Ju, é Ju e Léo, por exemplo, um exemplo, né? De você e a pessoa. Morar junto, eu não tenho vontade de morar junto com ninguém, mas com ninguém mesmo. A minha filha vive falando. Eu também não. Eu vivo falando, tá na Casamento hora. do futuro é cada um com o seu espaço. Tá na hora de ir embora, porque eu amo morar Ju. sozinha, ficar sozinha. Eu acho muito... Pra mim, liberdade é um negócio fundamental. Sim. É uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que foi algo que eu lutei uma vida inteira para ser livre. Sim. Eu continuo lutando para ser cada dia mais livre, porque eu tinha uma mãe que me podava muito. E sempre com uma carcaça de que ela era muito boazinha, que ela era muito... Mas ela não era. E agora ela está vivendo um momento difícil da vida dela, tem 82 anos, e está com uma demência no início. Sim. E ela é uma pessoa muito amarga e tal, mas ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia quando ela estava ótima, aos 40 anos, né? Então ela me podou muito, ela fez que ela me ensinou coisas, fez que eu acreditasse em coisas que não são desse jeito. Então, às vezes eu me sinto muito culpada por ser tão livre, porque minha mãe tentou me prender de qualquer jeito, mas na verdade o que eu queria era voar. E eu voei. Mas ela não me perdoou por eu ter voado. E agora, nessa velhice conturbada que ela tá tendo, ela me ofende com algumas palavras do que ela acha de mim. Que, na verdade... Para mim, chega exatamente como isso. Assim, eu nunca te perdoei por você ser tão livre, né? Ela queria te prender em que sentido, Ju, assim? Que você se sentia presa na criação dela? Em tudo. Não deixar sair, não deixar... Não, eu até que saía. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, apesar de ter um irmão que era bem chato comigo.
o meu irmão do meio, ele ficava me vigiando nos bailes. A gente é do tempo do bailinho de garagem, Legal. né? Que eles Sim. colocavam uma lona na garagem. Era muito legal isso. Eu acho que eu sou desse tempo também. Eu falo que eu vivi um tempo muito diferente do de hoje. Esse mundo sem tecnologia, que eu não sei mais viver, eu sou... a gente acabou ficando viciado igual, né? Apesar da minha idade, eu conheço gente da minha idade que mal mexe no celular. Sim. Eu não, eu sou uma pessoa tecnológica, eu trabalho com isso, né? Claro que a minha filha me ajuda muito, porque eles são muito rápidos, né? Eu ainda sou mais lenta. É muito linda a relação de vocês duas. Mas a gente briga, viu? Briga, normal. Pra caramba! É, normal. Mas é legal. Né? A gente briga, a gente troca, a gente tem altos papos, a gente conversa muito sobre qualquer assunto, não tem assunto tabu, né? E eu acho que a minha mãe me prendia nisso. Minha mãe sabia que eu estava à frente. Então, a minha mãe sempre se ligou muito na coisa de sexo, Sim. né? Então... o fato de eu ter engravidado aos 21 anos, para ela, foi um pecado capital, assim, que eu cometi. E não foi, eu transava que nem todo mundo. Na minha época já se transava. Né? Eu sou da geração... E hoje não é tão bom ser uma mãe jovem que você só pode sair com a sua filha, eu adoro. pode conversar, pode trocar tanta coisa. Tudo bem, perdi uma parte, talvez tenha perdido, mas ganhei, assim... Principalmente porque eu tive câncer, né? Então, o fato de eu ter tido câncer jovem ainda, com 42 anos, que delícia que eu já tinha filhos, né? Porque as meninas, algumas não podem mais ter filho, outras têm medo, outras não engravidam, enfim. Já tinha cumprido uma etapa do seu sonho, né? Aí você ia ter que lidar com o futuro. Quando eu tive câncer, eu já tinha vivido pra caramba. Sim. Tinha vivido coisas legais, tinha vivido coisas não legais, tinha vivido, eu falo que 2 separações e meia, né? Porque teve esse meu outro namorado que eu gostava muito dele, eu sofri muito. Então, eu tinha perdido essas pessoas que foram importantes, né? Que eu tive filho, que eu gostei, que eu tive uma história. E então, assim, quando eu descobri o câncer, eu já tinha uma vida inteira para contar. Você estava, na época, acho que é até legal agora começar a contar um pouco, né, Ju? Você estava separada na época, quando você descobriu? Do segundo casamento. Sim, eu tinha separado recentemente. Desse namorado que eu gostava muito, né? E eu estava sofrendo muito. Que não é o pai da sua filha. Foi depois que você separou do pai da sua filha, tá? Bem depois. Tá. Bem depois. Tá. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha uns 38 anos e ele tinha uns 29. Então já foi um auê, porque ele tinha 29 e eu 38. Eu já tinha 2 filhos grandinhos, né? Mas a gente teve uma história incrível de paixão, de amor, de assim, amor. De paixão, de convivência legal, de divertimento. Eu não reclamo de nenhum relacionamento. Claro que não. Toda história, né, Ju? Histórias da sua vida. Todos eles valeram. Foi uma merda algumas coisas? Sim, foi. Pra todo mundo. Foi uma merda algumas... Teve muita coisa ruim. Decepção, né? Muita coisa. Mas provavelmente eu também... Hoje eu consigo enxergar... Eu estava até hoje na terapia falando sobre isso. E eu consigo enxergar que eu também errava. E eu errava muito porque eu tinha muito essa influência... Não estou culpando minha mãe, tá? Sim. Porque eu me deixava influenciar, apesar de ser tão que eu sou, né? Tão à frente, tão voluntariosa de fazer as coisas, mas a minha mãe tinha uma influência muito grande sobre mim. Ela tem até hoje. Eu só fico lutando. Mas como é que tá a tua relação hoje com ela? Assim? Péssima. Péssima. Nos meus relacionamentos, eu fazia coisas que ela também fazia com o meu pai, que ela só teve o meu pai na vida. E que eu errava. Sim. Então, assim, em relacionamentos humanos, não é só de homem e mulher, ou um relacionamento amoroso, que pode ser mulher com mulher, homem com homem, enfim, hoje a gente tem que falar desse jeito, né? Porque é verdade, Sim. Isso é normal. Em todos os relacionamentos, não é só um culpado pelo término dele. Eu, recentemente... Eu terminei uma amizade
com alguém que era muito importante na minha vida. Essa pessoa morreu recentemente, né? Ela tinha câncer também. E eu tive que me afastar dessa pessoa. Porque essa pessoa me fazia mal. E ela também falou pra mim que eu fazia mal pra ela. Então a gente se gostava como amiga. A gente tinha uma história incrível. A gente era conhecida juntas, de fazer coisas juntas. As pessoas ainda nos associam, né? Quando ela morreu, eu ganhei mais de 1.000 seguidores. E eu dava risada, que eu falava assim, ai meu Deus, ela deve estar se revirando no caixão. Porque a gente nunca brigou. Tá. A gente só se afastou. Porque eu era tóxica pra ela e ela era tóxica aquela pra mim. franqueza, né, Ju? As duas falam as verdades. Eu me afastei de uma grande amiga minha, que inclusive até escreveu no meu livro, dos meus 6 melhores amigos. Me afastei por falar as verdades pra ela. Ela não aguentou, me bloqueou de tudo. E bloqueou, como se eu fosse um crush que ela não quer. Então eu entendo isso, sabe? Às vezes até um excesso de amor, de admiração pode repelir duas pessoas que se gostam. Então hoje em dia eu encaro isso super de boa, sabe? Eu fiquei, sei lá, durante a pandemia inteira, vamos chutar uns 2 anos, eu fiquei sem falar com os meus 2 irmãos. E hoje, já desde o ano passado, eu resgatei novamente esse meu relacionamento com eles e eu tô tão feliz de estar com eles de novo, porque eles são importantes na minha vida. Sim. Mas teve uma época ali que eu tive que falar, chega, não aguento mais. Né? Então agora a gente voltou, eu falo que a gente voltou, e a gente voltou mais legal, um com o outro, mais compreensivo. Nós 3, né, estamos mais velhos. Que legal. A maturidade traz isso, né, Ju? Essa leveza nas relações, a gente tá cuidando da minha mãe juntos, que não tá fácil. Não tá nada fácil. Cada um tem um jeito de ser, um jeito de cuidar. E isso também é complicado. Mas agora a gente não briga mais, um respeita o jeito do outro. Que bom, Ju. Então eu acho que se eu pudesse voltar atrás, né? Tudo bem, eu não faria nada diferente, mas talvez eu não sei. Talvez eu fizesse diferente algumas coisas, né? Porque hoje eu sei muito mais. Sim. E a doença me fez valorizar muito o tempo. Né? Cada momento, né? O tempo é muito precioso para mim. Se você perguntar o que você tem de mais precioso na vida, eu não vou falar que são meus filhos, eu não vou falar que é dinheiro, eu não vou falar que é o meu canal, eu não vou falar que é estar aqui, eu não vou falar que é o carnaval. Eu vou falar que o que eu tenho de mais precioso é o tempo. É, linda. É o tempo. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu aproveitaria mais o meu tempo. Acho que é isso. Talvez eu não fizesse nada de diferente, mas eu aproveitaria mais o meu tempo, porque eu deixei de aproveitar muitas coisas, porque a gente sempre fica esperando. Sim. Ah, não vou fazer isso agora, porque eu vou esperar meu filho crescer. Não vou fazer isso agora, porque eu quero me formar. Ah, não vou fazer isso agora, porque minha chefe não sei o quê. Ah, não vou fazer agora, porque eu tô com dor de barriga, sabe? Sim. Não, o tempo de se fazer as coisas é agora. Você não precisa ir na porra louquice, não precisa ser inconsequente, não precisa ser nada. Você pode fazer tudo com responsabilidade, mas o tempo é agora. Eu acho, sim, que eu aproveitei o meu tempo, mas eu me arrependo de não ter aproveitado mais, achando que eu era gorda. Sim, com as paranoias. Com paranoia. Com o que os outros pensam sobre você. Com o que os outros pensam sobre mim. Mas a rede social prejudicou muito, Ju, você não acha? A gente ainda fica achando que, puta, eu vou postar, se não você quer cortar, não gostar, não dá like, não foi tão legal. Eu acho que é uma faca de 2 gumes. Eu acho que deu mais paranoias nas pessoas. Eu acho que sim, mas eu me libertei muito. Não, que bom. Eu acho que isso depende da pessoa. Eu sou uma influenciadora. Talvez pela tua história de vida te fez essa libertar. Hoje eu consigo falar isso mais tranquilamente, porque eu não gostava de falar que eu era influenciadora, que eu era... Parece que é metida, né? Hoje eu falo que eu sou, sim. Eu tenho esse feedback diário de influência, só que eu não sigo as etiquetas de rede social. Eu não posto qualquer coisa só porque tem que postar todo dia. Sim. Eu passo 15 dias sem postar nada. Eu ponho story. Eu também acho que tem que postar com o coração. Não pra agradar ninguém ou por estatística de que vai dar mais dinheiro. Tô nem aí. As poucas vezes que eu postei por obrigação... Não ficou bom, né?
não ficou bom, ninguém curtiu. Por quê? Porque não me viu ali. As pessoas já me conhecem. Sim. Elas já sabem como eu sou. Então, elas têm que me reconhecer nas coisas que eu faço, né? Então, é isso que eu tenho tentado preservar, que é a minha liberdade de fazer as coisas no meu tempo, do jeito que eu quero. Óbvio, não vou falar aqui que eu não penso, porque a rede social tem isso que você falou. Você precisa pensar, Sim. porque de repente você fala uma coisa muito naturalmente e ofende gregos e troianos. As pessoas te interpretam de uma outra forma, né? Então, óbvio que eu tenho essa responsabilidade. Eu já tô sentindo isso. No meu canal também, né? O meu canal é assistido. O público do YouTube tem um público que casa, que é o mesmo YouTube e Instagram, mas tem um público só de YouTube. Tem gente que é só de YouTube, que nem tem Instagram. Eu consigo, eu já consegui fazer essa análise. E então, assim, a gente tem no Instagram também, né? A gente não sabe quem segue a gente. Sim. É muita gente. Porque a gente pensa, pro nicho pro meu nicho, né, de pacientes com câncer, de cuidadores, cuidado paliativo e essas coisas que eu falo mais, eu tenho 18 mil seguidores. Uhum. A gente fala assim, mas perto desse monte de gente que tem metro dessas pessoas, de 18 mil, quantas pessoas realmente estão ali diariamente? Vamos colocar 3 mil? E você sente esse público fiel? Eu sinto pelos likes, né? Então tá, vamos colocar 3 mil que realmente me seguem mesmo fielmente, ou um pouco menos. Mas pensa que essas pessoas estão ali te seguindo e estão ouvindo. Tem gente de nível social diferente, nível intelectual diferente, de religião diferente, Sim. de estados diferentes, tem gente de país diferente. Então, é óbvio que eu tenho essa preocupação sempre em tudo que eu vou falar e postar, porque tem gente muito diferente assistindo, mesmo não sendo um público de 1,5 milhão de pessoas, né? Sim. Então, sim, eu acho que essa responsabilidade a gente tem que ter quando a gente faz isso, você também com o que você faz, Sim. mas eu faço questão de ser livre para fazer do jeito que eu quiser e com responsabilidade e sem me segurar na etiqueta. Ai, não, porque você, para ter no engajamento, você precisa de... Eu não quero nada disso. Ô, Ju, você acha que você teria trabalhado com comunicação se você não tivesse tido câncer? Ou isso que te despertou esse lado de Ju, influenciadora? O meu desejo era trabalhar com isso, porque eu estudei isso. Mas no tempo que eu estudei, o que eu queria ser? Eu queria trabalhar na TV ou no rádio. Eu gostava muito das matérias de rádio, porque eu fiz rádio e TV, né? E eu gostava muito do rádio. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é rádio. É rádio. É um rádio moderninho. E isso me atrai muito. Eu amo podcast por causa disso. Legal. É muito rádio, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Isso lá atrás. Depois... É óbvio que eu descobri que eu gostava de aparecer, né? E aí eu descobri também que o que eu tinha feito, que é mais voltado para produção e direção de rádio e TV, que na verdade também não era. Eu falo que eu fiz o curso certo, porque era o que tinha na época, mas hoje em dia eu faria algo que eu aparecesse. Sim. Porque é isso que eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto, não é que eu gosto de aparecer a troco de nada. Eu gosto da minha imagem, eu gosto da câmera, eu gosto de falar com a câmera, eu gosto do microfone. Esse é o momento que eu me realizo, que eu faço... E com propósito, né, Ju, agora? Porque propósito. você tá trazendo esperança, alegria para tantas pessoas, né? Que pegam um Olha, diagnóstico e falam, cara, a Ju tá com câncer, sei lá, 17 anos, olha que mulher linda, feliz, nada mudou. Eu falo nada mudou, mas, claro, entre nós, só a gente sabe o que tudo isso que você pode ter passado nesses 17 anos, mas... A imagem que você transmite é igual a da Thaís com HIV, tipo, de alegria, de vida. Eu acho que mais do que esperança e alegria, eu boto as pessoas para pensar no meu canal. No Instagram também. Sim. Mas no Instagram as pessoas gostam mais de ver minhas fotos. E eu não ponho um filtro em foto minha.
Boa. Eu, mas tá linda, não eu não ponho um precisa. filtro, porque eu gosto de ser muito natural. Eu tenho Sim. 58 anos. Tá linda. Então eu preciso levantar essa bandeira também do etarismo, Sim. sabe? Desse preconceito. Então porque eu tenho 58 anos, eu não posso botar um biquíni e aparecer Não na pode ter internet. cabelo comprido. Eu falei disso num episódio. Eu não posso tocar num bloco de carnaval e usar uma hot paint, como eu usei esse ano. Eu posso sim, sabe? Mas você tem celulite, tá? E quem não tem, né? Porque eu quebro isso comigo mesmo. Sim. Eu quebro pra mim, porque isso sempre foi um problema pra mim, pra chegar no outro, né? Então, eu acho que mais do que isso, eu boto as pessoas pra pensar. Principalmente no meu canal. No meu canal, eu concentro mesmo mais os assuntos mais relacionados a tratamento, a vivência com câncer. Eu até já tentei mudar um pouco meu canal, mas quem me segue no meu canal quer que eu fale sobre câncer. Sim. No Instagram, eu já abri um pouco mais para falar de outras coisas, né? E eu acho que eu boto as pessoas para pensar. Então, mais do que levar alegria e ser inspiração ou ter uma mensagem de esperança, eu acho que a minha proposta bem atual é de fazer as pessoas pensarem. Elas não precisam pensar como eu. Elas podem até não pensar como eu, mas começar a pensar. Porque tem gente que não pensou ainda sobre algumas coisas. E aí eu chego e falo sobre isso, e elas vêm e me falam assim, eu nunca tinha pensado nisso. Que legal, porque eu comecei a pensar. Tudo bem, deu um bug na minha cabeça. Então eu acho que esse trabalho do comunicador, do influenciador, seja lá o nome que tem, é colocar as pessoas para pensar. Então, eu gosto muito, porque é um desafio. Sim. E, além do que, eu faço um tratamento, é difícil, né? A gente toma muito remédio, minha memória... Como que é? Conta um pouco, Ju, da doença, de como que é a sua vida hoje. Então, eu faço um tratamento, eu tenho câncer de mama. Que você descobriu em 2009, né? Não, eu tenho câncer de mama que eu descobri em 2007. 2007, tá. Aí, em 2009, eu tive as primeiras metástases. Tá. Para quem não sabe, né, metástases é quando o câncer sai do sítio primário, que eu tive na mama, e vai para outros órgãos através da corrente sanguínea. Isso é uma explicação básica, não é técnica, e é isso que acontece. Que as pessoas falam, é quando espalhou, né? Então, eu já tive metástases nos pulmões, nos ossos, que inclui a calota craniana, que é osso, e cérebro. Eu tive as primeiras metástases nos pulmões, que foi em 2009, 2 anos depois de eu ter tido o câncer primário, e eu já estava em remissão. Eu fazia exames de 4 em 4 meses, mas eu estava livre da doença. Estava em remissão, a gente não pode falar que está curado, né? Sim. Ai, gente, eu vou aproveitar para falar aqui, porque assim, por exemplo, a Rita Lee, né? Ela se curou. Ninguém se cura 1 ano depois de ter tido câncer. Gente, a pessoa entra em remissão. Sim. E o câncer pode voltar. Existe um estudo, né, que fala que se o câncer não voltar em 5 anos, dificilmente ele voltará, mas ele volta também. Não existe uma regra, não existe um negócio seguro. Então passou de 5 anos, agora você tá livre, você nunca mais vai ter. Não. Espero que não, mas pode ter. Eu conheço gente que teve metástase de câncer de mama depois de 13 anos, depois de 15, depois de 18. Sim. Eu tenho essas 3 referências. Então, legal o que você tá falando. Eu tive metástase em 2009 e foi um susto, porque eu não tinha nenhum sintoma. Eu descobri mesmo nos exames de controle. Então, é muito importante que quem tem câncer e entre em remissão não deixe para lá, né? É importantíssimo que faça os exames. Começa de 4 em 4, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano, depois sei lá quando, mas que não deixe isso nunca... Um intervalo muito grande, né? Sim, o médico vai te orientar. Falar, vai ter uma hora que ele vai te dar alta, mesmo assim, fique sempre ligado, né? E graças a Deus eu sou essa pessoa de metástase. Aí eu levei um susto, né? Levei um sustão, porque eu tava muito bem, eu já tinha voltado a trabalhar, a sair, meu cabelo já tava mais comprido, que eu tenho cabelo liso,
mas o cabelo voltou tudo enrolado. Esse cabelo aqui é meu, mas não é, tá? Porque ele é comprado. Porque eu não tenho cabelo Tá aqui linda. eu não tenho cabelo aqui em cima na cabeça que eu perdi, né? Não nasce mais. Eu tenho só em Tá volta. maravilhosa. Isso que importa. E, enfim, foi um susto, mas aí, como é de praxe, né, do meu jeito de ser, óbvio que eu fiquei com medo. Eu não sou diferente de ninguém, eu tenho medo também. Eu fico chateada, eu choro, eu chuto as paredes, mas é pouco tempo, é uma semana, porque aí a gente tem que correr. O paciente, vou falar do Brasil, né? Não sei no resto do mundo, mas a gente que é paciente, a gente não tem direito, muito direito de descansar, porque a gente está sempre brigando Sim. para ter o nosso direito atendido. Né? Coisas que a gente não precisaria brigar porque é direito, a gente briga hoje mesmo. Uma burocracia para várias coisas que você tem direito, que você tem que lutar, eu né? tenho plano, eu não posso nem reclamar, eu sou privilegiada, né? Eu tenho um plano de saúde, eu não tenho problema financeiro, não porque eu tenho dinheiro sobrando, mas porque eu tenho uma boa aposentadoria. Então eu vivo com conforto, eu consigo viajar, pagando em 12 vezes, mas consigo. Sim. Eu tenho uma vida que eu não posso reclamar. Mas eu poderia reclamar até menos se eu não tivesse que brigar tanto com o meu plano de saúde. Se eu não tivesse que ficar tão estressada, tendo uma doença grave, e ficar tão estressada para, quando eu faço uma solicitação, que seria um direito meu, um exame, né? Eu tenho que ficar brigando com o convênio, como tem sido muito frequente do ano passado para cá. Então, fazer um tratamento é sempre muito difícil. Atualmente, eu faço um tratamento de químio oral. Na verdade, o nome certo é terapia-alvo, que é um tratamento bastante comum para câncer para câncer com metástases, no meu caso de mama. E é um tratamento que propicia uma vida com mais qualidade. Primeiro porque é oral, você não tem que ir tanto no hospital e tal. Tem efeito colateral também, mas são efeitos para mim, né? Porque cada um é cada um. Cada paciente é um paciente. Tem gente que sofre muito com quimio oral. Eu sofro no começo, quando eu começo com algum tipo de químio, que eu já fiz alguns protocolos, né? Eu sofro com os efeitos colaterais, mas aí a gente maneja os efeitos colaterais e eu fico muito tempo com o mesmo tratamento, então a quimio oral para mim é muito boa. Eu sei que tem gente que sofre muito, tem muita toxicidade do mesmo jeito que tem com a quimio na veia. Mas sim, é mais qualidade de vida, uma quimio oral, você pode viajar, tudo conversado, né? Tudo que eu faço é muito planejado. Viagem é planejada, final de semana em outro lugar é planejado. Tudo é planejado, porque eu faço um tratamento. E deve variar muito, né, Ju? Imagino, de pessoa para pessoa, cara, né? Para você ter um resultado, para outra pessoa pode ser que não seja assim tão simples. O que serve para mim, o que o meu corpo responde positivamente, o outro paciente toma 2 meses, a doença faz um boom e tem que trocar correndo de tratamento. Então, eu sou uma paciente que responde muito bem aos tratamentos, né? Isso também é um privilégio. É o meu corpo, graças a Deus, ele responde assim. Aí você falou de missão, né? Gente, ela é tão linda. Tô vendo ela aqui de perto, olha. Eu sempre acho que na verdade, o universo me deu uma doença muito grave, que as pessoas normalmente morrem em pouco tempo. Hoje em dia duram mais, porque a gente tem muito tratamento disponível, e isso é legal falar num programa como esse. Legal. Né? Quem está chegando agora, que acha que vai morrer, eu vou falar que vai, porque todo mundo vai morrer, né? Mas que tem muito tratamento disponível, mesmo aqui no Brasil, que a gente sempre está ainda um pouco atrás, né, de outros países da Europa ou dos Estados Unidos, mas a gente tem sim muita coisa boa, a gente tem muito tratamento bom para fazer, mesmo no SUS. O SUS ainda tem que correr atrás de algumas coisas que eu, em plano de saúde, já tenho, mas assim, a gente já tem bastante coisa, né? E então a gente, hoje em dia, quem tem câncer vai viver por mais tempo, certeza que vai.
Então, isso eu acho que é só notícia boa que a gente tem para dar. Com certeza. Mas é óbvio que é um tratamento difícil. É óbvio que é o que eu falei no começo, que a minha vida não é mais normal, o normal teu, é o meu normal, porque eu tô sempre envolvida com a saúde, você sempre tem que estar fazendo exames e vendo se tá tudo bem. Sempre. Então, hoje eu tô, na verdade, eu tô num limbo, né? Quem me segue no Instagram e no YouTube tá sabendo da minha saga. Eu tô num tratamento, mas eu tô com uma expectativa de mudar o tratamento porque eu já tô com uma progressão de doença e que a gente tá esperando o resultado de alguns exames para poder trocar o tratamento. Tá. Então, eu tô atualmente com edema no cérebro que está impedindo do exame conseguir enxergar o que ele tem que enxergar. Eu tô falando assim, bem fácil para as pessoas entenderem, para você entender, porque é difícil entender essas coisas médicas, né? E eu tô com uma suspeita também de umas 2 ou 3 lesõezinhas bem pequititinhas cerebrais e eu tô com uma lesão nova na coluna lombar. Mas é pequenininha também, a gente vai tratar com radioterapia. Então, agora eu vou fazer exames amanhã e depois. Ai, então, vai dar tudo certo, eu tô num dia bem hoje... Olha, se todo mundo estiver assistindo esse vídeo, pensamentos positivos não vai ser nada. Exatamente. Eu tô hoje vivendo um dia bem atípico do meu normal, porque eu tô um pouco mais estressada do que eu sou. Porque eu já fui muito estressada, mas ultimamente eu vivo uma vida de mais tranquilidade, assim. Mas ao longo desses 17 anos, você deve ter tido muitas dessas notícias, né? Apareceu alguma coisa aqui, outra coisa direto, aqui. Né? E direto. Você acha que, não sei, você transmite uma energia tão boa, parece que você é uma pessoa iluminada, com propósito. Vamos falar de informação, então. Tá. Informação de qualidade é imprescindível para um paciente entender o que ele tem e o que ele vai resolver fazer com isso na vida dele. Sim. Eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas interessantes e que fazem um trabalho legal. E eu aprendi muito sobre a minha doença com essas pessoas, com essas organizações. Por exemplo, o Oncoguia, que é um instituto, uma ONG que tem por objetivo informar, né, dar informação de qualidade para paciente e também defender pacientes, advocacy, enfim, várias coisas. Então, sim, eu entrevistei a Evelyn da Oncoguia. A Evelyn. É, maravilhosa. E eu conheço o Oncoguia antes da Evelyn ser do Oncoguia. Olha que como eu já tô velha nessa coisa do câncer, eu falo que eu já sou um dinossauro, né? E então, eu sei muito sobre câncer de mama metastático que eu tenho. Eu não preciso saber das outras pessoas. Sim. Mas o que eu tenho, como é que meu corpo responde, eu sei muito dos estudos que estão sendo feitos. Então, eu sei que hoje eu tô praticamente assim, no topo, já fiz quase tudo que eu tinha para fazer. Isso dá muito medo. Porque se eu tenho uma progressão de doença, e agora? Não tem mais remédio? Eu vou morrer. Né? Mas aí, eu sempre... Eu tenho esse conhecimento de saber que já tem mais 2 ou 3 estudos para o meu caso. Isso também dá muita esperança para a gente. Então, por que eu sempre reagi bem à notícia de que a doença progrediu? Né? Como que alguém com edema no cérebro fala isso com tanta naturalidade? Eu tô com esses 3 dedos meio paralisados, assim. Não é paralisado, é estranho, eu não sei explicar. Eu não sinto eles, assim, por causa desse edema. E são coisas que eu me informei. Então, eu sei que a partir do momento que eu fui diagnosticada com metástases, o meu tratamento não tem mais cura. No caso do câncer de mama, metástase não tem cura. Pelo menos não até hoje, essa hora. Não vou dizer que nunca vai ter. Eu espero que tenha um dia. Como o melanoma, por exemplo, que é aquele câncer muito agressivo de pele. O melanoma é um câncer que dá muita metástase. Eu não vou falar com certeza, mas eu acho que ele é um dos cânceres que mais dá metástase, e rápido. E agora ele tem uma imunoterapia que cura as metástases. Então, assim, mudou totalmente. Pode ser que dê a metástase, mas não por isso você não vai se curar, né? Você vai ter tratamentos que vão continuar... Mas no caso do câncer de mama, não tem cura. Então, eu não estou num tratamento curativo.
eu estou num tratamento paliativo. Por que não tem cura, Ju? Porque não tem cura, eles não Não sabem. pode dar uma metástase e depois um dia não dá mais? Você pode ter metástases e elas também, você ficar com elas estáveis. Isso pode. Eu já fiquei vários anos tendo e só com um tratamento de bloqueio de hormônio. Isso pode, sim. Você pode ter uma remissão, mas curar, você não vai curar. Elas podem se manifestar a qualquer momento. Então, pra mim, isso não muda em nada. Nem tem que ficar pensando, né, Ju? Imagino Nossa, nisso, eu fiz cara. um vídeo sobre isso ontem. As pessoas pensam muito Energia positiva, você sempre bem saudável com seus futuros netos. Você não tem neto ainda, né? Não, que é o que eu mais quero ter, né? Que é o meu sonho. Que é o meu sonho que eu não posso que a realizar. geração tá tendo cada vez menos filho, né? É o sonho que eu não posso realizar, que eu tenho que esperar ele falar. se Eu também não sei realizar. se meus filhos um dia vão casar e ter filho. Não sei. Bom, não precisa nem casar pra ter filho, né? Exato, Mas enfim, eu não sei se eles vão ter filhos. Eu espero que tenham e que eu esteja viva, né? Então, é assim, eu aprendi tanto sobre o que eu tenho, como a doença acontece, como pode acontecer, que não é porque ela pode ser de tal jeito que ela será de tal jeito. Pode não ser desse jeito comigo, com o outro pode. Então, assim, mas... Você já viu outras histórias como a sua? Sim. Muitas? Algumas. Tem bastante gente ultimamente, graças a Deus. Isso é tão bom falar, né, Ju? Porque deve ter tanta gente que tem metástase, que não sabe o que vai acontecer. Tem um monte de gente que vive muito tempo. Hoje, as pacientes com câncer de mama metastático estão vivendo mais de 10 anos. Sim. Isso era impossível antigamente. Uma metástase no cérebro, eu vivi isso com amigas, não durava 6 meses. Eu já tive metástase no cérebro 2 vezes. Em tempos diferentes, fui lá, fiz radioterapia, sumiu. Só que a doencinha, ela é danada, né? E ela fica ali insistindo. Ô, Ju, e nesses 17 anos que você tem... 16. Que você tem que você 16, convive. né? Você Agora já passou algum momento mais difícil e outros não? Nesses 17 anos? Já fiquei internada, assim, com baixa imunidade, de ter que ficar ali no hospital tomando antibiótico, por sinal podia morrer. Tá. Não ia morrer de câncer, mas ia morrer porque estava sem defesa nenhuma no corpo, né? O câncer é muito ligado a essa coisa da imunidade, né? Eu nunca fiquei muito ruim, mas eu já operei o pulmão, por exemplo. Operar o pulmão não é fácil. Operar o pulmão, como o médico brincou comigo, só dói para respirar. Isso foi logo no início. Foi em 2009 que eu operei o pulmão. Então, eu já operei a mama, eu já operei o pulmão e já operei a cabeça. Tá. 2 vezes. E aí eu já fiz inúmeras rádios nessa região do crânio, por isso que eu perdi o cabelo. Qual é a diferença da rádio e da químio? A rádio é uma máquina que faz... Eu vou comparar com raio-x, tá? Então, não é um raio-x, é uma máquina muito moderna. Você entra dentro de uma máquina? Não, nem sempre. Nem sempre. Tá. No caso de radioterapia na mama, por exemplo, eles fazem uma marcação, porque a rádio é muito potente, né? Então, eles fazem uma marcação, é todo um estudo de física mesmo, né? São físicos que fazem esse estudo. Então, eles fazem um estudo de onde está o tumor, ou de onde você já tirou, mas precisa ser irradiado para terminar com tudo ali. Então, eles fazem um estudo, aí eles fazem uma marcação na mama, por exemplo, e a rádio, você não sente nada, é que nem um raio, um raio laser, assim, um raio-x. E não dói, mas queima. Não na hora, você não tá lá. Os efeitos colaterais são maiores depois de fazer uma rádio, né, Ju? Imagina. Depende. Pra mim não foi. Tá. Tem gente que sente mais a rádio do que a químio. Eu não sinto nada na rádio. E eu já fiz 25 na cabeça e 30 na mama. Então, Nossa, já fiz muita radioterapia. Na cabeça, então, pra mim foi a coisa mais tranquila do mundo. Só que o maior efeito colateral foi eu ter perdido meu cabelo pra sempre. Eu perdi uma boa parte de cabelo. Quem quiser entrar no Instagram tem foto. Eu vi uma foto. Então, eu perdi uma grande parte do meu cabelo. Isso é um baque para a mulher. Sim. Não é o mais importante, mas é um baque. Com esse calor, eu tá com esse cabelo. Ó, ele tá meio soltinho, porque precisa fazer manutenção. Esse aqui é costurado. Eu já tive vários tipos de cabelo.
E é muito chato. Mas não é nem de longe a pior coisa de ter Sim. câncer, né? E então a radioterapia é isso. E a químio, para mim, ela é pior, porque ela tem efeitos colaterais, para mim, pior. Eu sempre gosto de falar que é uma coisa tão pessoal, essa coisa de tratamento, porque às vezes o que é ruim para mim não é ruim para o outro, o que faz muito mal para o outro, para mim não fede nem cheira, o que eu respondo bem, o outro não responde, às vezes a pessoa responde super bem a um tratamento e eu não. E assim Ju, vai. tem muita gente te procurando, te cercando para esse acolhimento, pegou um diagnóstico, você Nossa! recebe muitas pessoas diariamente querendo esse acolhimento seu, de dúvidas, de acolhimento mesmo. Diariamente. E como que você lida com isso tudo? Eu me expus, Sim. então eu não Você tenho... sentiu esse propósito de ajudar outras pessoas. Eu não posso reclamar, né? Então eu consigo atender, acho que todo mundo. Eu não atendo todo mundo no YouTube. No YouTube é mais difícil, porque tem gente que assiste um vídeo de 2000 e sei lá quando. Uhum. E aí tem um comentário num vídeo... Aí põe um comentário no vídeo de 2015. Sim. Eu não fico todo dia vendo os comentários. Então, fica muita gente sem resposta. No YouTube não tem jeito. A não ser que eu tivesse uma equipe. Você entrou no TikTok também, Ju? Eu tô no TikTok, mas eu sou fraquinha no TikTok. Eu tô começando também lá. Mas eu tenho... Mas é um público forte, eu poderia colocar os meus vídeos no TikTok. Sim, eu só tenho que parar pra fazer isso, tá? Depois a gente pode conversar sobre TikTok. Tenho várias ideias legais que eu também tô estudando um pouco de TikTok. Legal. Porque, querendo ou não, ele também tá trazendo um eu acho que público o TikTok bom pro YouTube. É a rede agora, É a nova rede, é a rede do futuro. Então eu também... O pessoal tá migrando do Facebook pro TikTok. Sim. Aliás, o Facebook já morreu, morreu. Eu até tô lá, mas ele tá morto. Ô, Ju, e depois da doença você se relacionou? Você conheceu pessoas? Muito. Eu conheci muita gente. Mas eu conheço muita gente, mas não... Eu conheço muita gente paciente, eu conheço muita gente médico, eu conheço muita gente psicólogo, eu conheço muita gente da indústria farmacêutica. 5, 10? Eu conheço A culpa é dela, tá, gente? Essa mulher era para ter 2 horas de entrevista, mas não é culpa dela, é culpa da cidade que desmoronou hoje, né, Ju? Vamos falar? 10 minutos, Amandinha? Tá bom, então fala, Ju. Então eu conheço muita gente da indústria farmacêutica, eu conheço muita gente... muita gente de tudo quanto é lugar. Bom. Muita gente de jornalismo. Mas você acabou conhecendo pessoas, se relacionou depois, estando nesse meio depois que eu tive câncer. Sim. Com certeza, essa minha estada no Oncoguia como voluntária me abriu muitas portas para conhecer muita gente, né? Porque, Ju, tá para fazer uma entrevista. Ju, vai ter um evento não sei o quê, vamos. Ju, blá, blá, blá. Ju, não sei o que lá. Ju... Então, eu conheci muita gente, agora eu já ando com as minhas próprias perninhas. Eu continuo voluntária do Oncoguia, que é um lugar que eu amo de paixão. Eles também incentivam muito o meu canal, né? Muito bacana o projeto deles. E eles incentivam muito o meu canal, sempre estão comigo. Então, eu amo... Cara, eu vi que você era amiga daquela It's Up To You, da Aninha, né? Era. Eu amava ela. Eu não era uma super amiga, mas conheci conheci ela pessoalmente. A gente fez um podcast junto, um pouco antes dela morrer. E foi muito legal, era lindona, né? Eu conheço muita gente. Tem a sobrevivendo ao câncer de ovário, né, Anne? Que você tá me enrolando pra vir. A Anne, conheço. Ela era amiga da Tati, que foi uma que faleceu, né? Publicitária. Tati... Frozen. Acho que essa eu não conheço, deve ser de câncer de ovário, né? Foi. Eu conheço mais pessoal, câncer de mama, mas enfim, eu conheço muita gente. E tem muitos eventos, né, Ju, sobre câncer, que vocês sempre estão indo palestrar. Sim, assistir. Se você quiser contar um pouquinho aqui desse trabalho que você faz também. Então, hoje em dia, meu amor é o meu canal. Sim. Que tá no seu nome, já fala, Ju, para as pessoas. O nome do meu canal é Supervivente. Supervivente, igual do Instagram. Supervivente, na verdade, é um sinônimo de sobrevivente, mas eu não gosto de sobrevivente. Porque sobrevivente
Parece aquele cara que vem da guerra se arrastando com uma perna de pau e um olho de vidro. Supervivente dá um negócio de heroína, né? Não é nem de heroína, mas de superviver a vida. E não de sobreviver a ela. Porque o sobreviver parece que você tá se arrastando na vida. E você que teve a ideia do nome, Supervivente? Sim, nossa, eu fiquei uma... É uma história engraçada. Eu fiquei uma noite comendo melão com cerveja. Porque uma amiga minha que me ajudou nesse projeto, que aliás que deu a ideia do projeto, a Aline... A gente foi escolher o nome do canal e não tinha nada gostoso na minha casa. Então a gente tava tomando cerveja e deu fome, né? O que a gente vai comer? Tinha melão. A gente comeu melão com cerveja e ficou na história. Mas enfim. Então eu tenho o meu canal do YouTube, que é o meu amor, que é o Supervivente. O meu Instagram, que hoje é a porta maior do meu trabalho. Sim. De visibilidade, de mais tudo. do que o YouTube, apesar de no YouTube eu fazer um trabalho muito específico com câncer. No Instagram também. E hoje em dia, depois de muito tempo, né, eu trabalho com isso e ganho alguma coisa com isso. Legal. Mas eu não aceito nenhum tipo de trabalho que eu não possa ser eu Sim. mesma e falar a minha verdade. Sim. Eu não sou atriz, eu não atuo. Eu até gostaria... E eu achei muito legal essa entrevista, Ju, porque você realmente aqui, você falou muitas verdades. Eu não tinha te visto em tantas verdades. Você falou da sua mãe, da relação. Nossa, hoje acho que foi muito bom, sabe? Pra conhecer essa Ju mesmo, assim. Então a Jussara, essa Jussara que as pessoas admiram, às vezes eu me preocupo. Porque colocam num lugar... Da pessoa perfeita. Da pessoa perfeita. Não, e eu acho que o mais legal é mostrar que a gente não é. Aliás, eu sou bastante imperfeita. Isso deu pra ver que você é super sincera em relação a você. Então, não esconde os defeitos. Eu sou isso, eu acho isso. Então, eu gosto de falar nesses temas de família, porque é um tema que eu tenho bastante conflito, né? Com mãe, etc., com filhos também. Eu acho que esse relacionamento mãe, filha e filhos sempre tem conflitos, Sim. né? Não existe um que não tem. Então eu tenho com a minha mãe... Só não entender na adolescência. Eu tenho com a minha mãe, mas tenho com os meus filhos também, eles têm comigo, enfim. Então eu gosto muito de falar sobre isso e gosto de desmistificar mesmo e falar assim, ó, sou que nem todo mundo, eu também tenho meus TTT com meus filhos, com a minha mãe... A minha mãe é um pouco mais sério. Gosto também de falar dessa coisa de idade, que é uma coisa... Também, vamos fazer outros episódios? Você vem? Vamos. Você jura? Eu venho. Gosto muito de falar dessa coisa do etarismo, eu até achei que eu até tava achando um pouco esse podcast, a gente ia ficar muito focando em câncer, e você viu que legal, não foi. Não. Foi uma parte até rápida, assim, né? Eu acho que você falou coisas bem importantes, mas não se resumiu ao podcast, resumiu a conhecer você como pessoa... Sabe? Como mãe, como influenciadora, tudo que você tem passado nesses 17 anos. Eu acho bem legal. Que a gente pode acabar isso. Você que é a dona do podcast, eu que quero acabar o podcast. Mas com essa grande mensagem, Sim. que é a de que um paciente com câncer não é a doença. Eu continuo sendo a mesma Jussara que eu sempre fui. Eu melhorei em algumas coisas, posso ter piorado em outras. Vou gravar. Né? Faço um tratamento difícil, mas acho que é a grande mensagem mesmo, que o paciente com câncer, com qualquer outra doença, ele não é a doença que ele tem. Ele é uma pessoa que pode ser incrível, que pode ter um monte de defeitos, que pode ajudar muita gente, que às vezes precisa ser ajudado e que ele é uma pessoa totalmente normal, que não está acima do bem e do mal. Eu não gosto de romantizar, né? E eu amo que as pessoas me admirem, me achem foda e tal, mas eu quero que elas me conheçam exatamente como eu sou. E você é iluminada, viu? Tô muito feliz de te conhecer, maravilhosa, energia maravilhosa. Eu amei o nosso bate-papo. Uma pena que a gente perdeu um pouco, mas tudo bem, você vai voltar, você sabe que você vai voltar. Vou voltar, com certeza. Eu acho que assim, a gente tem muita coisa pra falar sobre o assunto, sobre tudo. Você representa hoje alegria, sabe? É uma vida positiva, uma pessoa que ama a vida, feliz. E eu acho que todo mundo precisa disso, sabe, Ju? Então acho que você só vai crescer cada vez mais, eu quero deixar minhas portas abertas. Você fala, Ju, pensei num tema, sei lá, a gente não se aprofundou tanto em câncer de mama, mas eu vejo que você tem vários tópicos legais que você entra nos assuntos.
você fala, Ju, vamos organizar uma pauta nisso? Meu, eu tô super aberta, de verdade, Ju. E eu te O dia que você agradeço, quiser. porque a gente não combinou, não fez roteiro, Nada. não tinha uma pauta. Eu achei que a gente ia ficar focada no câncer e eu acho também. que eu mesma acabei saindo. Espero não ter te... Não, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. mas É o que você falou. O câncer não me resume. Igual eu entrevistei a Marina, o HIV não me resume. A gente não é a doença. Somos pessoas que estão convivendo Até com a porque doença. a gente tá gravando isso num dia muito especial. Exato. Vamos falar sobre isso, Ju? Nossa, eu fiquei de postar hoje... Não, gente, eu fiquei de postar um Instagram hoje, uma homenagem ao acho Dia que das Mulheres. A gente tá... A Ju vai falar, Ju. Que eu vou postar essa no Instagram, hein? Tá. Ó, do Dia das Mulheres. Então, eu vim aqui, né? E eu achei que a pauta eu ia falar mais de câncer. E aí a gente voou, né? Saiu um pouco fora da pauta e a gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre ser mulher, a gente falou sobre ser mãe, sobre ser filho. E sabe que eu gostei muito, principalmente de não ter ficado nessa pauta só de câncer. Primeiro porque eu sou uma pessoa além dessa doença. Eu tenho a doença, mas eu sou uma pessoa que vive normalmente a vida como ela tem que ser vivida. Eu não sou a doença que eu tenho. E principalmente porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu achei muito propício que a gente falasse todas essas coisas. Eu acho que vai ser muito legal, principalmente atingir as pessoas da minha idade, mais velhas, né? Para que elas também tenham coragem de se libertar e falar as coisas que eu falei aqui. Que não são fáceis. Não são, e aí maravilhosos. Tem que assistir, Ju. O podcast. Essa vai ser a entrevista, você vai ver, meu. Então é isso, gente. Maravilhosa. Beijo para todas as mulheres. Sou fã, admiro cada vez mais. E agora que eu conheci pessoalmente, mais ainda. Você é iluminada e você tem um propósito de Deus aqui. Você pode ter certeza disso. Com certeza. Então, beijo para todas as mulheres que desejam ser livres. E é isso. Eu tô conseguindo. Vou estar no Instagram essa hoje. Obrigada, Juju. E é isso, gente. Obrigada. Acabamos o episódio. Amanda deu graças a Deus que ela quer me matar, que eu já ultrapassei. 13 Ô, Ju, minutos. e ó, curta, comenta, compartilha quem gostou. Curta, comenta, compartilha. Pra quem, sei lá, teve um diagnóstico da doença e não tá bem. Mostra essa mulher maravilhosa, guerreira, 17 anos aí. Cada vez mais linda, cada vez mais positiva e evoluída. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada, Ju. Adorei.